Olha, o atraso na fala pode ser comum, mas pode também ser algo mais sério. E quando é que se deve procurar ajuda? Quais os sinais indicam que a criança não está se desenvolvendo como ela deveria? Quem responde a essas e outras dúvidas é a otorrinolaringologista doutora Nara Nunes, que já está aqui com a gente e que explica o que é esperado em cada fase. Doutora Nara, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para a senhora. Eu é que agradeço, como otorrinolaringologista, estar aqui falando de um tema tão importante, tão prevalente na população pediátrica. E você que está assistindo a gente, você pode participar pelo 99910-0066, porque nós vamos tirar a sua dúvida em relação a essa preocupação. Vamos colocar na tela do Jornal do Piauí aqui as informações que a gente vai responder para você. Primeiro, qual é exatamente essa questão? O que é o atraso na fala que se observa na infância? Perfeito. A gente considera, Joelson, o atraso de fala na criança, quando comparado com o marco do desenvolvimento infantil daquela idade, aquela criança, por exemplo, ela não consegue falar o esperado, para aquela idade. Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade. A gente espera que aquela criança possa falar frases curtas, com 2 palavras. Então, se a criança, aos 2 anos de idade, não consegue falar frases curtas ou fala muito raramente, a gente tem que acender um sinal de alerta, que aquela criança pode estar com um atraso de fala. Tá, a senhora falou aí a respeito de uma idade, eu vou pegar aqui uma informação que foi até compartilhada conosco, mesmo pela senhora. E aí eu vou utilizá-la para fazer uma questão em relação a essa questão. A senhora falou sobre 2 anos de idade. Tem que ter frases, Frases curtas, curtinhas, com 2 palavras. Com algumas palavras, como eu, meu, são palavras que podem indicar aí que a evolução está indo na direção, no caminho correto. E aí esse intervalo seria de 2 até 3 anos. Quer dizer, algumas crianças com 3 anos ainda vão apresentar algum tipo de dificuldade nessa construção de frases. Isso é preocupante? Sim. Não, na verdade, o que a gente deve fazer? Para os pais, principalmente os pais de primeira viagem, que muitas vezes não sabem como acompanhar isso. Na caderneta de vacinação da criança tem muitas informações importantes. E uma delas é o desenvolvimento da criança. Então, os pais podem acompanhar pela caderneta de vacinação. A criança está com 12 meses de vida. Vamos ver lá o que é esperado para aquela idade. Balbuciar, aquele som do bebê. Está fazendo isso? Está ok. Não está fazendo isso? Opa, será que tem alguma coisa? Procurar auxílio. Então, assim, para os pais, é muito difícil os pais saberem os marcos do desenvolvimento infantil. Mas aí na caderneta de vacinação, lá existe essas informações que os pais podem estar acompanhando. Então vamos falar um pouco sobre os sinais de alerta. Quais são os principais sinais de alerta para os pais em relação a essa evolução na fala? Perfeito. Na verdade, a literatura ela orienta o seguinte, que se os pais observam algo diferente, o cuidador, a escola ou o profissional de saúde observa algo diferente, aquela criança ela precisa ser avaliada. Então, uma ótima forma dos pais observarem se tem alguma coisa errada ou não é através desse marco do desenvolvimento que está lá na caderneta de vacinação. Então, ele vai olhar a idade do bebê, da sua criança, e observar se tem alguma alteração, se está adequado com aquele marco do desenvolvimento. Se os pais têm dúvida ou não têm essa informação, o mais certo é procurar uma avaliação médica. E aí ele vai tirar todas as dúvidas, Muitas vezes não é nada, mas em algumas situações pode ser, e o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença. Agora, falando em diagnóstico, quais são então as principais causas dessa possibilidade de atraso de fala? Pronto. Existem muitas causas, Desde questões ambientais, como, por exemplo, uma criança que não tem em casa um diálogo muito frequente, adultos que não conversam com a criança que não tem contatos com outras crianças. Não tem estímulo. Não tem estímulos. Isso já pode ser uma causa de atraso de fala. Mas existem outras questões orgânicas, como doenças neurológicas, questões auditivas, otites de repetição, distúrbios de desenvolvimento e linguagem. Então, todos podem vir com um atraso de fala. Então, a criança
tem esse atraso de fala ou os pais suspeitam disso, precisa fazer essa avaliação, porque aí a gente vai investigar e tentar descobrir a causa. Bom, falando aí desse assunto, quando é que se pode pedir ajuda? Ou quando é que se deve pedir ajuda? O quanto se pode esperar até procurar uma ajuda e qual é a ajuda mais indicada? Na verdade, a partir do momento que os pais, cuidadores, escola ou profissional de saúde suspeitar, achar que tem algo estranho, ali já é o momento certo de procurar ajuda. Não vai variar de cada pai, né? Da percepção. Exatamente. O ideal é que todos os pais levem seus filhos ao pediatra, né? Ao acompanhamento médico, e aí o profissional de saúde, a escola, os pais, eles juntos podem perceber quando algo não estiver correto. Bom, a senhora falou a respeito de várias possibilidades. De maneira geral, qual seria o tratamento mais indicado para se recuperar esse atraso da fala na infância? E se é possível compensar aquilo que foi perdido? Se é possível chegar a um ponto em que ele consegue combinar idade e a capacidade que ele precisa ou deve ter em circunstâncias normais? Perfeito. Na verdade, é o seguinte, a gente precisa descobrir cedo, né? Por exemplo, uma criança que tem um atraso de fala porque não tem esse estímulo em casa, tem um excesso de tela, por exemplo, que faz esse prejuízo na comunicação, pode desenvolver esse atraso de fala. A gente vai tratar, vai trabalhar aquela questão, vai tentar diminuir esse excesso de tela, vai conversar com os pais, com a escola, vamos iniciar o tratamento adequado. Muito provavelmente, se isso for feito de uma forma precoce, a gente vai conseguir, né, uma resposta adequada. Uma criança, por exemplo, que tem alguma alteração auditiva, a partir do momento que a gente descobrir, nós vamos intervir, e se isso for feito de forma muito precoce, a criança ela vai conseguir ser estimulada e ter um desenvolvimento adequado. Então, depende da causa. Mas o que é que a gente orienta? Quando a gente começa essa investigação antes dos 3 anos de idade, nós temos uma resposta muito boa. Então, nós temos uma chance maior de ter bons resultados até os 5 anos de idade. Quando esse tratamento, essa investigação começa após os 5 anos, a gente já tem um retardo e pode ter uma dificuldade maior nas respostas. Bom, vamos lá. Vamos trazer agora as dúvidas das pessoas que estão mandando mensagens para nós, tá? 999100066. Vou organizar aqui para atender o máximo de pessoas possíveis de acordo com as dúvidas. Primeiro, o Washington. Obrigado, Washington, pela mensagem. Ele manda a mensagem dizendo: minha sobrinha de 4 anos de idade, tem uma sobrinha de 4 anos de idade, mas ela fala pouco. Já é necessário procurar um otorrinolaringologista? Ou depende do que é falar pouco, né? Mas se ele suspeita que ela fala pouco, precisa fazer a avaliação. Então, assim, suspeitou, precisa fazer uma avaliação. Aos 4 anos, a criança pode não falar palavras de forma correta, mas ela já precisa ter um vocabulário bem abrangente. Então, olha aí, fica aí a informação. Duvidou? Não subestime a sua capacidade de percepção. Exatamente. Procura um especialista, tá? Se sentiu que precisa, procura um especialista. Obrigado, Washington, pela sua mensagem. 999100066. Luísa, meu filho tem 4 anos e fala muito, fala bem, mas não expressa as emoções. Costuma mostrar mais agressividade. Ela pergunta se isso é algum tipo de transtorno. Boa pergunta. Quando a gente já fala de atraso de fala, a gente está falando da fala. Mas a comunicação, ela é um todo. Ela envolve a fala, mas ela envolve os gestos, ela envolve a interação social, ela envolve o entendimento. Tudo isso faz parte da comunicação. A fala é só um pedaço, né? Então, ele fala bem, ele fala muito, mas ele tem outras dificuldades de comunicação. Ele precisa de uma avaliação. Olha, aqui eu estou recebendo uma mensagem de uma telespectadora que se identifica como Ana Paula, tem aqui o telefone dela. O caso que ela está trazendo aqui me parece ser bem mais sério, doutora. Ela diz assim: boa tarde, tenho uma filha de 8 anos e ela nunca falou nada. Se é um caso realmente que se constate, nós estamos falando de um caso que precisa de uma atenção bem específica, né, doutora? Com certeza. Uma criança com 8 anos de idade é para ter um vocabulário muito ativo, né, muito abrangente. Então, a criança de 8 anos de idade que não falou, nós precisamos correr contra o tempo. Nós precisamos de toda uma avaliação. E, geralmente, a gente começa com a avaliação auditiva. Porque mesmo que os pais achem que a criança escuta, ele precisa fazer essa avaliação auditiva. Mesmo que lá no nascimento tenha feito aquele teste da orelhinha e tenha dado normal, tenha passado pelo teste da orelhinha, aos 8 anos de idade, a gente precisa repetir tudo para poder ter certeza de que está tudo certo com a audição. Passou da audição, aí a gente vai avaliar outras questões,
Mas essa criança, aos 8 anos de idade, precisa de uma avaliação bem rigorosa, às vezes de avaliações neurológicas e multidisciplinares também. O início desse trabalho pode ser feito numa unidade de saúde perto de casa? Sim, sim, pode sim. Então, Ana Paula, já fica uma informação importante, eu acho que é muito importante você procurar essa colaboração. O Carlos manda mensagem para nós dizendo o seguinte: tem um filho único de 1 ano e meio. Gostaria de saber se o ideal é colocá-lo na escola cada vez mais cedo para que ele tenha estímulos e possa começar a falar. Qual é a idade ideal para isso? Não tem regra, né? Na verdade, você pode fazer esse papel, na verdade, você deve fazer esse papel. Nós não devemos terceirizar determinadas situações. Se você tiver interesse de colocar na escola, não tem problema, mas você pode fazer isso. Com 1 ano e meio de idade, por exemplo, na verdade, o bebê, né? Quando a mãe e o pai tá lá brincando com o bebê, você começa aquelas frases, né? Com aquele bebê, ô, bebezinho lindo, e dá uma pausa. Aquele bebê vai lá e sorri, mexe os braços, mexe a perna. Aquele bebê começou a se comunicar. Ele não tá falando ainda porque não chegou o momento, mas ele começou a se comunicar. E isso você, como pai e como mãe, você deve estimular, porque a fala, ela só é uma parte da comunicação. Então, os pais fazendo esse estímulo é suficiente. Então vou aproveitar aqui e fazer a pergunta da Socorrinha do Gurupi. Ela está dizendo que tem um bebê de 1 ano e 8 meses, ele só fala mamãe e papai, né, sem pronunciar direito as palavras, e quando ele quer alguma coisa, ele pega na mão e leva até o local onde ele quer. Ela está perguntando se isso é normal, se ele já não deveria aprender a pedir coisas. Pronto. 1 ano e 8 meses. Mais ou menos uns 18 meses de vida, né? Mais ou menos aos 18 meses de vida, a criança ela tá falando palavras mesmo, palavras isoladas. Quando chegar aos 2 anos, ela vai estar juntando essas palavras. Então, na minha opinião, talvez ainda não tenha um atraso de fala. Porém, se você acha que tem algo estranho, precisa realmente ser avaliado. Olha, Eli e Ayrton. Muitas dúvidas, mas eu vou fazer isso aqui, do Eli e do Ayrton. Como saber se o meu bebê é superdotado? Tem 2 anos de idade, fala e aparenta entender tudo e nos surpreende com falas inesperadas. Perfeito. Isso está cada vez mais frequente, né? Então, assim, em relação à superdotação, essa criança ela precisa de toda uma avaliação neuropsicológica para poder fazer essa avaliação, né? Então, a partir daí, se você suspeita de algo desse tipo, eu lhe sugiro procurar um neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação. Porque uma criança com superdotações, com altas habilidades, elas precisam de estímulos específicos. E isso deve ser feito o mais precocemente possível. A última pergunta, prometo, é o Kaique. Normalmente, quantos anos uma criança deve começar a falar as primeiras palavras? E como é que a gente pode incentivar ela a falar essas primeiras palavras? É o Kaique que está falando. Perfeito. Na verdade, a gente começa a incentivar desde o nascimento. Lógico que a criança não vai falar assim que nasce, mas ela vai começar a se comunicar, ela vai balbuciar, ela vai sorrir, ela vai mexer os bracinhos e as perninhas à medida que você brinca e conversa com ela. Então, você fazendo isso, você está estimulando a fala, né? Então, se você está fazendo isso, tá tudo certo. Achou que você está achando que seu filho, você brinca, você estimula, você senta no chão e ele tá no mundo dele, né? Sem interagir, sem olhar nos olhos, sem mostrar sentimentos, né? Sem gesticular. Aí você vai procurar avaliação médica, avaliação do otorrino, para poder fazer uma avaliação mais geral, tá certo? Muito bem, gente. Olha, eu queria pedir desculpas a todos aqueles que não consegui registrar aqui as perguntas, mas eu tentei fazer o máximo de perguntas possíveis dentro daquela... Algumas se confundem, né? São muito parecidas. Queria agradecer a todos que mandaram mensagens pelo 999-10-0066. Em especial a senhora, doutora Nara, obrigado pela participação aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais esse processo de evolução. Tá bom, obrigada. Obrigado pela participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado.